Débora Oliveira, o que afeta a gente? Quem é o Brasil na fila do pão no quesito fornecimento de aço, fornecimento de alumínio? Nos conte tudo, por favor. Elisa, a gente é o terceiro maior produtor de aço de alumínio para os Estados Unidos, ou seja, é o terceiro maior país a exportar mais desses produtos lá para os Estados Unidos. O que isso representa nessa situação, nesse momento? Primeiro, eu quero voltar um pouquinho lá atrás. Se a gente olhar para 2018 e lembrar que naquele momento, no primeiro mandato de Donald Trump, a gente passou por algo semelhante, por tarifas dessa forma, também sendo implementadas por Donald Trump, quando a gente teve a implementação da seção 232, e que deu aos Estados Unidos a possibilidade dele taxar diversas empresas ou produtos ou países que tornassem de alguma forma um risco para os Estados Unidos. Só que lá atrás ele chegou a voltar atrás com os países parceiros como Brasil, México e Canadá, suspendeu essas tarifas, manteve tarifa do aço para a China. Isso foi o que aconteceu lá atrás. Só que quando isso aconteceu lá atrás, Elisa, a gente já teve empresas brasileiras no setor de siderurgia e mineração desligando fornos, fazendo demissão. Porque se a gente tem um impacto tarifário, ou seja, se a gente tem um país que é um grande cliente nosso, dizendo assim, olha, eu vou taxar os seus produtos, vai ficar mais caro, as empresas locais não vão comprar mais de você, o que a gente faz com a nossa produção? Claro, o que as empresas fazem? Elas precisam realocar toda essa demanda, elas precisam fazer um novo planejamento, rever margens, e isso tudo traz impacto, é óbvio, para as empresas brasileiras. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto de impacto, também na pressão do câmbio, que a gente teve o câmbio, aliás, aliviando um pouco mais nesses dias, voltando para o patamar dos 5,70, mas essas medidas tarifárias podem pressionar um pouco o câmbio. Hoje já até abriu em alta, eu estou acompanhando aqui, inclusive, a cotação, sobe 0,17, está cotada a 5,81. Mas perceba que não é uma alta assim tão exagerada. Inclusive, na Europa, Elisa, que as bolsas estão abertas já negociando, eles estão ignorando até agora qualquer ameaça tarifária de Trump. Todas as bolsas da Europa seguem em alta, estão ignorando nesse momento. Nossa, por quê? É blefe? Não é blefe? Vai oficializar? Não vai oficializar? A dúvida se é real ou não, se é mais uma negociação. Isso traz esse alívio momentâneo. Para além disso, a exemplo do que ele fez agora mesmo com o México e o Canadá. Ele taxou, voltou atrás, segurou um pouco, entrou para a negociação. Então, isso tudo também está na mesa dos investidores nesse momento. Agora, vamos entender, eu separei algumas artes aqui, para a gente entender, primeiro de tudo, em relação ao alumínio, que representa os Estados Unidos para a gente, aqui para o Brasil, aos produtos também de aço. Mas começando pelo alumínio, aqui são dados da Associação Brasileira do Alumínio, tanto em 2023 como em 2024. As exportações brasileiras no setor, na indústria de alumínio, para os Estados Unidos, representam 15%, ou seja, somente os Estados Unidos tomam 15% de tudo o que a gente produz nesse setor de alumínio. Isso foi o que aconteceu em 2023. 2024 não deve ser muito diferente. A gente vai ficar na casa dos 14% de todas as nossas exportações de alumínio, da indústria de alumínio, indo lá para os Estados Unidos. E aí, a gente tem nessa indústria de alumínio o alúmina, sendo o principal produto enviado para lá. O que é o alúmina, Débora? É um composto químico que é utilizado na produção de várias coisas, na produção do próprio alumínio, na produção de chips semicondutores, na produção de vários itens. Esse produto aqui, o alúmina, ele é utilizado. É uma matéria-prima, Elisa, porque nas exportações a gente tem o produto final, o produto semifinalizado e tem a matéria-prima. Então, no setor do alumínio, na indústria do alumínio, o que a gente mais exportou em 2023 para os Estados Unidos, 60% foi alúmina, 2024, 59% alúmina, ou seja, matéria-prima para a produção de alumínio e vários outros componentes que dependem dessa matéria-prima. Beleza? Isso aqui em relação ao alumínio. Na próxima tela, a gente vai mostrar também aqui para vocês o que a gente tem também em relação à indústria do aço. O que a gente tem mandado para os Estados Unidos e onde os Estados Unidos está posicionado para a gente. Nos produtos siderúrgicos, e aí aqui são dados da indústria do aço de janeiro a setembro de 2024, porque, portanto, a gente ainda tem balança comercial sendo fechada e tudo mais, mas somente nos produtos siderúrgicos o Brasil lidera no ranking dos países que mais compra produtos da gente. 62,2% dos produtos siderúrgicos foram mandados lá para os Estados Unidos. Então, é o nosso maior cliente.
Na siderurgia, Na siderurgia. sim. Canadá, 4,7%, Argentina, 4%. Pelo menos são aqui os dados e o balanço que a gente teve, pois é. Ou seja, olha o quanto representa para o nosso orçamento interno aqui nos Estados Unidos. E aí entra, viu, Elisa, aquela questão de ter o produto finalizado, o produto semi-finalizado, matéria-prima para o aço. Nos principais produtos que enviamos para eles no ano de 2024, pelo menos até setembro do ano de 2024. Aços de carbono, vergalhões, bobinas a quente. Foram os 3 principais produtos mais enviados principalmente ali para os Estados Unidos, ou seja, que o Brasil mais exportou, e está aqui aços de carbono nessa lista, que é utilizado na produção de diversos itens hoje, de eletrônicos principalmente, para além de tantos outros produtos. E eu chamo atenção para produto, gente, produção de produto, porque isso resulta em preço mais caro no final, ou seja, medidas inflacionárias. Agora vamos entender aqui na próxima tela quais são as empresas. Débora, antes de passar, desculpa, que já é maravilhosa. Eu e o Pedro aqui tentando achar um negócio. Eu vou te matar se eu perguntar o que é vergalhão, porque estava ali vergalhão, eu falei assim, é utilizado, gente, vergalhão é utilizado na indústria de infraestrutura, construção civil. Sabe aquele... É um vergalhão, porque eu não sei outro termo que a gente pode usar que não seja vergalhão. É uma barra de ferro. É um tubo de ferro. Pronto, acho que assim é melhor dizer. Um tubo de ferro. Elisa Vec, tenho certeza que ela vai espelhar a imagem do que é um vergalhão. Lógico. Pelo amor de Deus, gente, me ajuda. É usado nas obras. Sabe quando você vai fazer uma laje em casa, você precisa usar os vergalhões para estruturar uma laje, jogar o concreto ali em cima. Vamos usar o espelhamento. Olha lá, o vergalhão é esse aqui, ó. Cadê? Olha aqui. Pronto, olha aí, ó. Tá vendo? Aí você botou a ArcelorMittal, né? Que, aliás, é uma das empresas... Uma das. Que tá impactada por isso. Coloca, pra você ver, ó. Eu tava tentando disfarçar, você já me confessou, né, Pedro? É isso. Agora você pesquisa concorrente, GG50 da Gerdau, pra você ver aí como é diferente. Meu Deus, mas aí eu preciso... Olha a propaganda. Pula essa parte comercial. Vamos olhar aqui um pouquinho quais as empresas a gente vai ter que falar de todas elas. Do nosso mercado brasileiro que podem ser impactados aqui, principais empresas afetadas por essas medidas tarifárias. Aqui eu só tenho algumas, até porque tem outras aqui, até não caberia tudo, mas olha só. Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, é uma das empresas que podem ser afetadas. A ArcelorMittal, inclusive a gente acabou de mostrar ali o vergalhão dela. A Térnio também está nessa lista dos que podem ser impactados. Uzi Minas é outra empresa que pode ser impactada. Gerdau Metalúrgica também pode ser impactada, ou seja, cada uma na sua devida proporção, né, em termos do que é enviado para os Estados Unidos. Mas é claro que nesse momento, o que pesa, inclusive fundos que têm essas empresas, ações dessas empresas nesse momento, estão repensando posições e recalculando rota para entender, vai realmente ser oficializado? Quanto que isso vai impactar no valuation da empresa, ou seja, no valor de mercado dessa companhia? Porque os investidores podem dizer assim, opa, essas empresas não vão mais conseguir exportar para os Estados Unidos como exportavam antes, vão ter que mexer com produção, vão ter que mexer com as margens de lucro da empresa, de produto, isso pode impactar no valor da ação, então tudo isso são desdobramentos que serão realmente analisados a partir de agora, a partir do momento que o mercado abrir aqui no Brasil. A expectativa é que a gente sinta um pouco realmente nas ações do setor de siderurgia e mineração. As empresas, algumas delas afetadas, são essas que eu citei aqui para vocês, que eu também conversei com alguns especialistas empresas durante a programação. Enormes, né? Empresas grandes, Elisa, e que, de novo, lembro para vocês, em 2018, mesmo com a suspensão da taxação, a gente já teve empresa desligando o forno, ou seja, diminuindo produção. Se a gente diminui produção, tem que recalcular a rota. Então, não tem jeito. Aí, o que o Brasil teria que fazer agora? O que essas empresas brasileiras teriam que fazer agora? Procurar novos mercados para poder redirecionar essa produção siderúrgica nesse momento. Mas é claro que a gente ainda precisa ter um maior detalhamento, Elisa, sobre esse tipo de aço que vai ser realmente afetado. O que vai ser realmente essa taxação? Para que tipo de aço? É o produto semi-acabado? É o produto acabado? É a matéria-prima, como eu estava mostrando aqui para vocês, o alúmina? É o vergalhão, que é o produto já finalizado? Ou seja, a gente precisa de mais detalhamento dessa taxação para entender o real impacto disso nessas determinadas empresas que a gente tem citado aqui para vocês, tá? Então, portanto, a oficialização é muito importante nesse momento, mas já cabe aqui, claro, o alerta, a semana começando com essa turbulência no mercado, principalmente nesse setor de siderurgia e mineração. Ô, Débora, desculpe ter trazido meu amigo. Desculpe ter trazido meu amigo hoje, mas eu pus lá
Como é que é o nome do negócio que eu coloquei primeiro? GG50. Não. Vergalhão. Vergalhão, isso. Vergalhão. Aí eu pus um bem discretinho, não ia citar a marca, mas o Pedro, claro, leu na... Teu olhar tá bem, hein, querido? Não mas precisa se eu vejo quem tá em casa com a televisão gigante, não é? Lógico. Aí ele viu lá um nome de uma marca. Então, vou mostrar outra pra ser Aí ele justo. falou, tá aqui, ó, do Gerdau. Pronto, gente, tá aqui. Como é que chama mesmo? Vergalhão. Aí tem outros, provando que jornalistas são pessoas estranhas, eu fui atrás aqui pra ver qual era... Como é o nome desse aqui, gente? Peraí, que é um do... É o tubo de aço. O tubo, isso. É o tubo, parabéns, Elisa, abriu e não foi nem atrás, eu me perdi aqui, desculpa existir. Beleza. Aí, ações carbono, aços carações é ótimo. Aços carbono, que a Débora mostrou pra gente. E aí, matando aqui a curiosidade, bobinas a quente. Essas são as bobinas. Desculpa, viu, Débora, atrapalhar seu rolê aqui, mas é que a gente estava... Eu e o Pedro viemos juntos hoje trabalhar e a gente ficou curioso para ver. E perceba essas que imagens. isso tudo serve de matéria-prima. Por exemplo, na indústria automobilística, Elisa, essas placas são utilizadas na indústria também automobilística. Os vergalhões são utilizados em infraestrutura, construção de casas, ou seja, perceba tantos os outros setores que vão sendo impactados. O alúmina, que aquele tempo... Eu me perguntei hoje de manhã, quando eu vi alúmina, falei, gente, mas alúmina, será que foi um erro de digitação? Não. É usado frequentemente em refratários, abrasivos, isolantes elétricos, catalisador. São tantas outras coisas que são produzidas e aí você precisa entender que se a gente está falando de uma taxa ali no aço, por que a taxa do aço importa para mim? Importa que o seu carro pode ficar mais caro. Isso, no caso, lá nos Estados Unidos, né? Os americanos assistindo vai ter isso, carro mais caro, casas mais caras, tudo isso impacta a inflação. Aqui no Brasil é produção, é emprego, são essas empresas que são diretamente afetadas, é a nossa balança comercial, esses são os impactos.